Anselmo Alves está aqui conosco. É advogado, para-atleta e vice-presidente da Comissão Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência pela OAB. Anselmo, muito obrigado pela tua atenção aqui conosco. Boa tarde. Bom, a comissão, que você é vice-presidente, quer que o poder público ofereça atendimento domiciliar para que pessoas que têm deficiência física e mobilidade reduzida possam utilizar os modais de transporte coletivo. É isso? Anselmo, explica pra gente. Bom, a nossa proposta, até que nós vamos encaminhar ano que vem para a Câmara de Vereadores, Sim, seria criar um sistema que venha atender a parcela da população que tenha um grau de deficiência maior, que não consiga usar o transporte público convencional, né? Tá. Então, esse sistema já é utilizado com sucesso na cidade de Joinville. Temos também o exemplo de São Paulo, que já funciona há mais de 20 anos, funciona muito bem, né? É um sistema de pré-agendamento, né? A pessoa faz o cadastro, liga para a prefeitura, que seria um projeto vinculado à Secretaria Municipal de Transporte, né? E faz um pré-agendamento no dia que você quer sair, para onde vai, que horas que pega. Mas pode ser todo dia? Desde que seja pré-agendado, sim. É como se fosse um táxi. Isso. Só que aí é custeado pelo poder público, né? Tá, nas outras cidades, como é que funciona isso? De repente, esse volume é considerável? Porque é uma operação e tanto, né? Então teria que ter pelo menos aí uma frota mínima para atender essa parcela da população, né? Mas aí teria que ser regulado direitinho, o que se considera pessoa com um grau maior de deficiência, Sim. quais que os possíveis beneficiados, né? E para que tipo de deslocamento não importa? Não. Não importa. Assim, normalmente, grande maioria dos casos é usado para a questão da reabilitação, fisioterapia, claro. questão médica, né? Mas, por exemplo, em São Paulo, a gente tem até disponibilidade para lazer. Como é que funciona em São Paulo? São Paulo você liga, né, você faz o teu cadastro lá na prefeitura, aí depois você liga com uma certa antecedência, acho que eles usam 48 horas lá, com mínimo de antecedência, né? Aí você agenda o horário que você quer ir para tal lugar e depois agenda a sua volta. Né? Olha já só, deixa tudo imagina agendado. o volume de gente envolvida nisso. Funciona muito bem. E assim, e como tem uma parcela da população que não consegue fazer uso do transporte público, eu acho que seria importante, né? Porque 10% da população hoje em dia possui algum tipo de deficiência. Tá, né? e dentro desses 10%, qual é o percentual que não consegue utilizar o transporte público convencional? Olha, eu não teria esse dado assim concreto, mas é um percentual bem significativo. Que tipo de deficiência tu estás falando? Por exemplo, uma tetraplegia, que aí não consegue mesmo que tenha um transporte público convencional, já teria dificuldade de estar usando, uma cadeira de roda elétrica, né, motorizada. O meu caso também, eu não consigo usar o transporte público convencional, porque, primeiro porque os horários das linhas convencionais, ônibus adaptados são escassos, né? É um a cada 2 horas, 3 horas e a gente tem o nosso dia a dia, eu tenho os meus compromissos, eu trabalho, eu estudo, eu levo uma vida normal, então eu precisaria ter uma maior disponibilidade de horário, né? A gente acaba ficando refém da questão de horário dos ônibus, né? Então isso acontece, eu conheço várias pessoas nessa situação também. E é complicado, né? É complexo isso. Agora, a vida do deficiente físico aqui em Florianópolis tem uma série de barreiras, né? Porque as calçadas não ajudam também. Sim, não, sem dúvida. Por exemplo, poste no meio, tem poste no meio daquela marcação que é para o deficiente visual. Visual, exatamente, né? Negócio inacreditável, assim, né? Nós vemos muito andando pela cidade que até tem a sinalização podotática para pessoa com deficiência visual, só que ela é feita de uma maneira errada. As pessoas não desconhecem a forma de como colocar, o que significa, né, aquele piso diferenciado, então acaba fazendo de qualquer jeito e faz errado, né? Quer dizer, quer cumprir a lei e tal, vamos fazer de qualquer jeito e tal, não dá nada. Sim. E Florianópolis em si é uma cidade que peca muito na questão da acessibilidade, né, para a pessoa com deficiência. Mas tem lei para isso, né?
Tem lei, mas infelizmente não é cumprido, né? Lei, em termos de lei, proteção à pessoa com deficiência, nós temos um arcabouço jurídico muito bom, né? Só que não é cumprido, infelizmente não é cumprido. Pois é, mas tem que fazer valer essa lei, né? É, sem dúvida. No Brasil tem essa história de que a lei que pega e a lei que não pega. Como assim? Não. Porque o direito está ali, está assegurado por lei, está assegurado na Constituição Federal, né? A questão do direito de ir e vir é um direito constitucional. E só quem se preocupa com essa situação é quem realmente vive na pele o dia a dia, as dificuldades do dia a dia. Sim, né? Este sistema que você falou, né, de busca em casa, um transporte individualizado ou coletivo, enfim, que atende com pré-agendamento o portador de deficiência, o deficiente físico em casa, em São Paulo existe há 20 anos já. Isso, e funciona muito bem. Eles têm um núcleo grande de atendimento lá em São Paulo, né? Com uma frota considerável. Tu tens uma ideia de uma frota? Quantos veículos serão necessários aqui, de acordo com a nossa população? Aqui para Florianópolis, inicialmente nós teríamos que fazer um cadastro, até para saber a quantidade de usuário que teria esse transporte, né? Teria que ser feito um cadastro perante a prefeitura. E a partir daí eu acho que daria de dar uma noção exata de como funcionaria, qual o número de veículos que precisaria ser adaptado para atender essa parcela da população. Né? Anselmo, tu sentes na pele preconceito ou não? Olha, eu já senti muito, sem dúvida. Tanto na minha atividade profissional, no início da minha carreira, eu senti na pele a questão da dificuldade, né? Antes de passar no concurso que eu atualmente estou trabalhando, eu tinha um escritório particular, né, de advocacia, e a gente sente na pele preconceito, né? Os clientes marcavam um horário comigo, mas sem saber da minha deficiência, né? O que tem a ver esse advogado? E chegava lá, via que eu era deficiente e séria, não voltava mais. Quer dizer, é engraçado, então, né? Não tem explicação nenhuma, porque o trabalho de advogado... Claro, é intelectual, é cognitivo, claro, né? Claro. E assim, mas infelizmente as pessoas ainda têm essa visão piegas da pessoa com deficiência, né? Eles enxergam o deficiente em si como uma pessoa incapaz, que não tem capacidade. Sim. E eu, na minha profissão, tive que provar que efetivamente eu sou um profissional habilitado, como os demais, e que faço tudo que os demais fazem. Inclusive, faz mais, né? Porque tu és para-atleta. Sim. Qual é a modalidade? Eu, por 15 anos, eu fui nadador, né? Passei pela seleção brasileira, disputei o Pan-Americano no Rio de Janeiro, fui vice-campeão mundial em 2008 na Alemanha, em Berlim, em 2008, né? E atualmente eu estou trabalhando com o núcleo de vela adaptada aqui de Florianópolis, né? Vinculado ao Comitê Paralímpico Brasileiro, né? E a intenção é tentar uma vaga para o ano que vem para as Paralimpíadas do Rio de Janeiro, né? Opa, que bacana, hein? A gente está trabalhando forte nesse sentido. Quer dizer, o esporte ajuda muito. Sim, sem dúvida. O esporte, para mim, surgiu como uma forma de reabilitação, né, física. E eu acabei me apaixonando pelo esporte e estou aí até hoje. Saí da natação, mas continuo na área esportiva e não pretendo me desvincular tão cedo. Mas tu nadas quantos dias aí por semana? Hoje eu não nado mais, né? Hoje eu parei, mas Sim. eu nadava todo dia. Nadava de segunda a sexta, às vezes sábado também nadava. E meu auge de treinamento, na época que eu estava na seleção, eu chegava a nadar 5, 6 quilômetros por dia. Então foi um treinamento bem puxado, né? Em que fase está de articulação a ideia deste projeto? Bom, a ideia ainda está sendo discutida internamente entre os membros da comissão, né? A intenção nossa é montar um projeto de lei, né? Estabelecendo todos os critérios necessários para a implementação desse sistema, né? E assim que nós tivermos isso pronto, nós vamos encaminhar para a Câmara de Vereadores para tentar aprovar esse projeto, né? Precisa mobilização, né? Sim. Articulação, mobilização para fazer acontecer, porque senão não acontece, né? Se não ficar em cima, se não for atrás, a gente sabe que nada acontece. Agora, eu estou tentando, né, a gente se colocar no papel do portador de deficiência, né, do deficiente físico. O cidadão, a gente falou das calçadas agora há pouco.
a dificuldade do acesso ao transporte coletivo, porque os horários são raros, né? Restritos do veículo adaptado. Né? O amarelinho tem adaptação também? Adaptado, amarelinho, pelo que eu saiba, não. Não existe. O ônibus executivo não existe adaptado. Né? Ontem até vi na descida do Morro da Cruz, né? Gentilmente o motorista de ônibus estava descendo um cego, um deficiente visual. Pô, o motorista segurou bastante tempo e tal, para o cara descer e tal. Acho que deu uma orientação. Quer dizer, tem que ser na base da gentileza mesmo. É bem por aí mesmo. Muito bem. Anselmo Alves, advogado, para-atleta, vice-presidente da Comissão Estadual de Direitos das Pessoas com Deficiência na Ordem, na OAB de Santa Catarina. Muito obrigado pela tua atenção aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Boa tarde. Boa tarde.